Olá, amigos! A estrutura de serviços de Alcoólicos Anônimos foi criada para ajudar todos os grupos a se manterem unidos em torno das nossas tradições. Se não existisse uma estrutura bem organizada, cada grupo faria o que entendesse ser melhor e mais acertado. E assim, em pouco tempo, teríamos diversos AAs e não uma única irmandade. A nossa estrutura de serviços começa nos grupos, que têm a responsabilidade final e autoridade suprema pelos serviços mundiais de AA. Eles mantêm vivo o princípio básico de levar a mensagem de Alcoólicos Anônimos. Representantes dos grupos de um mesmo perímetro geográfico reúnem-se periodicamente para ajudar seus grupos a resolverem alguns problemas. Esses representantes de serviços gerais, RSGs, pertencentes ao mesmo espaço geográfico, formam o que em AA chamamos de distrito. Por sua vez, vários distritos de uma mesma região, por exemplo, um estado ou vários municípios ou cidades circunvizinhas, configuram uma área. Os membros coordenadores de distrito, MCDs, reúnem-se periodicamente para resolverem assuntos pertinentes à sua realidade, mas muitos assuntos não podem ser resolvidos pelas áreas. Nesses casos, são encaminhados para a Conferência de Serviços Gerais, que é uma reunião que acontece uma vez por ano e conta com a participação de um representante de cada área, mais os membros do Serviço Nacional. A conferência é a depositária da consciência coletiva dos grupos de AA do Brasil e o órgão máximo e soberano de deliberação da Irmandade de AA do Brasil. As decisões da conferência são colocadas em prática através de um órgão de serviço formalmente organizado e estabelecido legalmente através de um estatuto. Esse órgão chama-se Junta de Serviços Gerais de Alcoólicos Anônimos do Brasil, JUNAAB, e sua sede é o escritório conhecido como ESG, Escritório de Serviços Gerais, que é formado e administrado pelos custódios, voluntários que compõem os comitês de serviço, diretoria e ainda um quadro de funcionários remunerados. Então, toda vez que falamos de ESG, estamos falando da sede da JUNAAB, onde funciona a sua secretaria. No Brasil, o ESG fica na cidade de São Paulo, na rua Senador Queiroz, número 101, segundo andar. É um prédio bem no centro da cidade, perto da estação Luz do metrô. O escritório conta com 12 salas, onde são distribuídos os comitês de serviço, administração, recepção, sala de reunião, estoque de literatura e arquivo. É bom lembrar que os diretores do ESG, bem como os coordenadores e membros dos comitês, não são remunerados. Eles são voluntários que doam o seu conhecimento e tempo para a Irmandade, além da restituição dos gastos com o exercício das suas funções. Não recebem quaisquer vantagens financeiras ou materiais. Os funcionários remunerados são selecionados no mercado regular de trabalho e são eles que garantem o funcionamento da rotina do escritório. Bem, vamos entrar e conhecer o nosso escritório de serviços gerais. Logo na entrada, existe uma vitrine com as edições do livro Alcoólicos Anônimos em várias línguas e uma exposição completa de todas as edições da revista Vivência. A diretoria executiva da JUNAAB conta com uma sala para exercer as suas atribuições e realizar diversas reuniões de caráter deliberativo. Numa ampla sala ficam os funcionários responsáveis pelo atendimento aos assinantes da revista Vivência. No dia agendado para a expedição, os funcionários dos Correios, monitorados por funcionários do ESG, cuidam de todo o processo de triagem e etiquetamento das revistas, para que as mesmas possam ser postadas o quanto antes. Os funcionários também fazem o controle dos assinantes e emissão dos boletos bancários para as renovações, novas assinaturas e respectivos envelopamentos e etiquetagem desses exemplares. Bem ao lado, ficam as salas onde funcionam os departamentos financeiro, contabilidade e secretaria. Na área contígua,
2 amplas salas servem de estoque da nossa literatura, setor de faturamento e também para a expedição dos vários pedidos que chegam todos os dias ao ESG. Existem ainda uma sala de reuniões, sala de recepção e 3 salas para acondicionar o acervo histórico de nossa estrutura. Pode parecer muito espaço, mas não é. Para desempenhar as atividades, é preciso darmos condições aos nossos servidores, colaboradores e funcionários. O ESG possui várias atribuições, dentre elas podemos destacar: orientar aos grupos sobre questões que possam resultar em quebra das tradições, intercambiar informações com a Irmandade no sentido de compartilhar problemas e soluções comuns, criar condições no ambiente da web para a manutenção diária do cadastro de grupos de AA no site oficial, através do Comitê de Publicações Periódicas, CPP, editar a revista Vivência e as publicações periódicas denominadas Junaab Informa e Bob Mural. Secretariar a conferência e ajudar na sua realização através do Comitê de Assuntos da Conferência, CAC. Traduzir, revisar e editar a literatura de AA através do trabalho do CL, Comitê de Literatura, bem como conduzir o processo de obtenção das respectivas licenças junto à AAWS, Alcoholics Anonymous World Service, Inc., New York, USA. O CF, Comitê de Finanças, é o responsável pela elaboração da política financeira da Junaab, garantindo a sua manutenção. Para divulgar a Irmandade de AA, foi criado o CTO, Comitê Trabalhando com os Outros, que é encarregado de elaborar a política de relações públicas para a divulgação da Irmandade de Alcoólicos Anônimos em nível nacional, visando a informação ao público, cooperação com a comunidade profissional e trabalho em instituições correcionais e de tratamento. Para os assuntos relacionados ao uso da tecnologia e da manutenção do processo de informatização da estrutura do ESG, a Junaab conta com o suporte do CAT, Comitê de Assuntos da Tecnologia da Informação. As convenções nacionais de AA são organizadas e planejadas em sintonia com a comissão organizadora da cidade-sede, e esse trabalho é coordenado pelo SEC, Comitê Especial da Convenção. O Comitê Internacional, CI, mantém a comunicação entre Alcoólicos Anônimos do Brasil, o GSO, e as demais estruturas, com vistas a compartilhar experiências de serviços, exercer o apadrinhamento de estruturas que necessitem e queiram ser apadrinhadas, promover e ajudar na manutenção da unidade de AA no mundo. O Comitê do Manual de Serviços, CMS, é o responsável pela revisão da estrutura de serviço contida no Manual de Serviço de AA e pela elaboração de guias de AA para a orientação da Irmandade sobre os serviços locais. O Comitê de Nomeações, CN, encarrega-se de analisar e emitir parecer sobre os currículos dos candidatos a custódio, membro do Conselho Fiscal da Junaab e da documentação exigida para a solicitação de formação de uma nova área. Após a análise, os currículos dos candidatos e a solicitação de formação de nova área serão encaminhados para a Comissão de Nomeações da Conferência de Serviços Gerais. O ESG também é responsável pela guarda de todo o acervo que compõe a história de AA no Brasil, e para efetivar essa atribuição existe o CAIST, Arquivos Históricos de Alcoólicos Anônimos. A missão deste comitê é de documentar de maneira permanente o trabalho da Irmandade, para que a história da organização se torne acessível aos membros de AA e a outros pesquisadores, e para oferecer uma amostra que permita a compreensão da evolução de AA, dos seus princípios e das suas tradições. O ESG expede mensalmente centenas de mensagens eletrônicas e correspondências. Além de todas essas funções, o ESG também organiza as reuniões trimestrais da Junta de Custódios, Junaab, e as reuniões mensais do Comitê Executivo da Junaab. O ESG é isso, um escritório sempre ao seu dispor, para auxiliá-lo naquilo que os grupos de AA necessitarem.
Se você ainda tem alguma dúvida, contate-nos. Teremos a maior satisfação em atendê-lo. E quando estiverem passando por São Paulo, venham tomar um café conosco. Nossos funcionários e servidores terão maior prazer em atendê-los. Até breve.